E aí, pessoal, tudo bom? É, Vamos então começar os nossos vídeos, né, da parte de teoria da computação. Já era para estarem aí, né, mas estou chegando agora. Vamos lá então. Então, nesse vídeo agora, eu vou fazer vídeos pequenos, né? O material que eu postei inicialmente, ele tinha várias páginas, né? Mas eu quebrei o material em vídeos para fazer vídeos menores, tá? Então, vamos começar então com máquinas de estado, tá? Então, nessa fase da matéria agora, a gente viu ali, nós vamos começar a falar das linguagens, né? Então, vamos começar a primeira delas, as linguagens regulares. Então, de acordo com aquela hierarquia de Chomsky que a gente viu lá, as linguagens regulares constituem a classe de linguagem mais simples. Isso tem, assim, as vantagens e as desvantagens em relação a isso, né? A vantagem é a possibilidade de desenvolver algoritmos de reconhecimento, geração ou de conversão, né? Entre formalismo de pouca complexidade, então assim, nós conseguimos fazer algoritmos simples e eficientes, com grande eficiência e de fácil implementação. A desvantagem é fortes limitações de expressividade. Por exemplo, não consegue verificar, por exemplo, né, um balanceamento de parênteses, que é algo extremamente importante, por exemplo, numa linguagem de programação. Então, o estudo das linguagens regulares é abordado usando o seguinte formalismo, tá? Autômatos finitos, expressões regulares e gramática regular. Então, nós podemos ver aqui aquela tabela da hierarquia de Chomsky aqui. Então, nós estamos falando da linguagem do tipo 3, tá? Que são as linguagens regulares. Então, o reconhecedor dela vai ao autômato finito e a gramática é uma gramática regular, tá? A gente vai subindo nessa hierarquia durante o nosso curso até ver essa linguagem tipo 0 e chegamos lá na máquina de Turing, tá? Então, o que são máquinas de estados finitos, tá? São máquinas abstratas que capturam as partes essenciais de algumas máquinas concretas. Uma característica fundamental disso é que a memória limitada é memória limitada, tá? Que não podemos esquecer. Aqui, ó, memória limitada e organizada em torno do conceito de estados. Então quer dizer que um estado ele vai representar uma configuração da sua máquina. Então se você atingir um certo estado, você está naquela configuração. Então a memória está naquele estado. Então aquele estado vai representar alguma coisa, né? No caso um estado, né? Existem dois tipos de máquinas de estados finitos, tá? Um deles, que chama os transdutores, são máquinas com entradas e saídas utilizadas em aplicações de controle. Vocês vão ver isso durante o curso, nessas disciplinas de hardware de vocês. E a outra são os reconhecedores ou aceitadores de linguagens, que é o que nós vamos focar mais na disciplina aqui, tá? São máquinas com apenas duas saídas possíveis, no caso, aceitação ou rejeição da entrada. Beleza? Então é isso aí que nós vamos trabalhar aí durante o curso. Mas agora nessa aula nós vamos ver um exemplo de um transdutor e também de um exemplo de reconhecedor, tá? Então as máquinas de estados finitos do tipo reconhecedor de linguagens são mais conhecidos como autômatos finitos. Então essa disciplina que a gente vai ver para frente, depois nós vamos começar a trabalhar com autômatos, tá? Vários tipos de autômatos. Então, autômatos finitos, então, a máquina de estados finitos, quando é um reconhecedor, é conhecido como autômatos finitos. Os transdutores, né, são também conhecidos como autômatos finitos com saída. Então nós vamos ver dois exemplos nessa aula. O primeiro vai ser um quebra-cabeças e o segundo é a modelagem de um funcionamento de um elevador. Claro, uma modelagem sim simples, mas de um funcionamento de um elevador. Então o primeiro que nós vamos trabalhar é o quebra-cabeça, né? Então nós temos aqui o nosso quebra-cabeças, que é o seguinte. Talvez muitos já tenham visto esse aqui, né? Antigamente, né, tinha muito isso na internet, esse joguinho, que a ideia é básica, né? Você tem é, alguns personagens estão de um lado da margem, você tem que atravessar todo mundo para lá, só que tem algumas regras, tá? Então, um homem, um leão, um carneiro e uma salada devem atravessar um rio usando uma canoa, com a restrição de que o homem deve transportar no máximo um dos três de cada vez de uma margem para outra. Além disso, o leão não pode ficar na mesma margem que um carneiro, porque senão ele come o carneiro, sem a presença do homem. O carneiro não pode ficar com a salada, senão o carneiro come a salada, tá?
E o problema consiste em determinar se é possível fazer a travessia de todos eles saindo de um ponto só, tá? Então isso é um quebra-cabeça e ele pode ser modelado usando máquinas de status. No caso, né, um autômato, né? Então nós vamos fazer isso aqui para ver o funcionamento. Então o primeiro passo que nós temos que fazer no problema é a fase de modelagem, que é o quê? É tentar tirar as informações que são mais importantes para representar o problema em si. Então, deve ser levantadas informações relevantes que têm influência na solução, deixando de lado aquelas que não contribuem para a solução. As informações relevantes são estruturadas de forma a facilitar a posterior solução. Tá? Observação: de modo geral, quanto menos informações se captura da realidade que se está modelando, mais fácil e ou eficiente se tornará a etapa da solução. Isso é verdade para muita coisa da área de computação, tá, gente? Muitas vezes, quando você usa, quanto menos informações você usa, não só nesse caso, mas muitas das coisas da computação, né, mais fácil e mais eficiente fica. Claro que você tem que ter um conjunto de informações que consigam, né, capturar o essencial daquela realidade, senão também a sua modelagem não vai ficar correta, né? Este processo de identificar as informações relevantes e desprezar as que não têm relevância é denominado de abstração. Então isso é extremamente importante, não só aqui como em muitas áreas aí da computação. A gente sempre está trabalhando com algum problema real, né? Então, vamos modelar então usando um autômato, tá? Então, um autômato finito é o quê? É uma máquina abstrata. Então, nós estamos procurando abstração, então o autômato é extremamente interessante para fazer essas modelagens, que o autômato é uma máquina abstrata. O que são informações relevantes do problema então? Em um dado instante em que à margem do rio estão o homem, o leão, a cabra e a salada. Então é interessante você estar sempre saber, por exemplo, aonde está o homem, né, o leão e a salada. Em que posição o homem, o leão, a salada e a cabra. Em que posição do rio, da margem do rio, eles estão. A sequência de movimento entre margens que propiciou a situação de cada um. Então, por exemplo, você tem uma configuração que tem uma cabra sozinha aqui, quais foram os movimentos que levaram até essa cabra, por exemplo, do aqui sozinha do lado esquerdo. Informações não relevantes que a gente não precisa modelar, tá? Por exemplo, não é necessário dizer em que margem está a canoa. Não precisamos preocupar. Por quê? Porque o homem vai estar sempre envolvido com a canoa. Então, se a gente sabe onde está o homem, a gente sabe onde está a canoa. Então, não preciso representar a canoa. O outro, não é necessário representar a situação em que a canoa está no meio do lago. Se o homem começou a travessia, ele vai terminar. Então, se ele não está numa margem, podemos considerar que se ele não está na margem de cá, considerar que ele está na outra. Mesmo se ele esteja no meio do processo, uma hora ele vai chegar lá e a gente vai estar preocupado em modelar o momento que ele está em uma das margens. Então, podemos desconsiderar essa informação quando ele está no meio, né? Igual nessa situação aqui, que ele está no meio do rio. Então, o primeiro que nós temos que fazer é esse. Em um dado instante, em que margem do rio estão o homem, o leão, a cabra e a salada? A representação proposta é a seguinte. A primeira informação pode ser representada escrevendo-se apenas o que está na margem esquerda, pois o restante estará na margem direita. Então, podemos representar somente o lado esquerdo, e aí a gente sabe, se não está do lado esquerdo, a gente sabe quem está do lado direito. E vamos usar as letras, então, H maiúsculo para homem, L maiúsculo para leão, tá? L maiúsculo para leão, C maiúsculo para cabra e S maiúsculo para salada. Então, por exemplo, essa informação podemos representar através de um conjunto contendo os elementos, né? H, L, C e S. Então, por exemplo, essa aqui, ó, HCS representa a seguinte situação. O homem, a cabra e a salada estão na margem esquerda e como o leão não está aqui, então o leão está exatamente onde? Na margem direita. E essa representa um S aqui do lado esquerdo. Então representa que o homem, né, a cabra, no caso, e o leão, estão todos do lado direito, certo? Então nós temos somente a salada do lado esquerdo. Então a forma de representar, né, essa informação primeiro, em que quem está na margem do rio, nós vamos usar essa representação em agora, tá? Segundo, a sequência de movimentos entre margens que propiciou a situação de cada um.
Então, a representação proposta é a seguinte. A segunda informação, né, que é essa, é a sequência de movimentos que pode ser representado. No caso, nós vamos representar usando uma palavra. Tá? A0, A1, A2 vão ser símbolos, né, para compor uma palavra aqui de, no caso, N mais 1 elementos. Tá? Onde cada A de I pode ser H minúsculo, L minúsculo, C minúsculo ou S minúsculo. Tá? Então, por exemplo, supondo que todos estejam na margem esquerda no início, então nós vamos começar a representação do problema todo mundo do lado esquerdo. Vamos ter então o quê? Que A de I denota o movimento da esquerda para a direita se I for par. Então, o primeiro movimento A0 vai ser então da esquerda para a direita. Tá? Se I for, no caso, movimento da direita para a esquerda, se I for ímpar. Então, o movimento A1 vai ser exatamente o quê? Da direita para a esquerda. Então, é uma forma aí da gente fazer a representação da palavra. Tá? E é o seguinte, se aí for H minúsculo, o homem estará indo sozinho, no caso, no barco. Se for L, estará levando o leão, então o homem está levando o leão. Lembrando que o homem sempre vai estar no barco. Tá? Então, o homem vai estar levando o leão. C estará levando a cabra. E S estará levando a salada. Beleza? Então, um exemplo aqui, né? Então, a palavra CHS representará a movimentação. É importante ver aqui que cada elemento da palavra, então cada elemento C, o H e o S, vai ser lido nesse sentido aqui, tá? Ela representará uma transição de um estado para o outro. Então, inicialmente nós temos todo mundo do lado esquerdo, H, L, C, S. Nós temos o RI aqui e vazio. Então, o primeiro elemento é o C. O que significa o C? Que o homem vai levar o coelho para o outro lado da margem. Então, na hora que aplicar o C, nós vamos sair, né? Então, H0C, o homem leva a cabra da esquerda para a direita. E aí, nós vamos ter esse aqui, o homem e a cabra do lado direito e do lado esquerdo, né? Vamos ter o leão e a salada. Lembre-se que no modelo a gente vai estar representando somente esse lado de cá. O lado de cá a gente sabe, está implícito, né, na representação de cá. Então, não vamos representar somente o lado de cá, ele aqui. Em seguida, a nossa próxima aqui é o H. Então, A1 vai ser H, o homem volta sozinho da direita para a esquerda. Então, se é um H, o homem vai voltar daqui para cá e vai deixar o coelho lá sozinho. Então, nossa representação vai ser essa. O homem, o leão e a salada. O rio está aqui, o rio, né? E no caso aqui, nossa cabra, né? Desculpa se eu falei coelho em algum lugar, a cabra. Que o slide anterior era coelho, mas por causa da imagem eu tive que mudar para a cabra. E no caso aqui, o último aqui, o S, né? A2 é S, o homem leva a salada da esquerda para a direita. Então, um vai pegar a salada, vai sair daqui e vai vir para cá. Então, a configuração vai sair o H e o S para cá, vai ficar o L sozinho. Então, nós ficamos aqui o L e do lado de cá, HCS. Então, gente, a palavra aqui, cada letra dela, né, vai representar um movimento que nós vamos fazer aqui. Beleza? Então, no final, dada essa representação, então nós vimos como é que nós vamos representar, né, a margem esquerda e como vai ser as palavras que vão gerar os movimentos. O nosso problema pode ser visto como encontrar uma palavra que represente uma sequência de transições que leve de um estado inicial HLCS maiúsculo a um estado final vazio. Então, se a palavra sair desse estado para esse estado, significa que todo mundo sair do lado esquerdo. Saímos todo mundo para o lado esquerdo e fomos para o lado direito. Beleza? Isso aí. Então, vamos ver como a gente faz essa modelagem. Então, nós saímos, então, antes disso, vamos ver como a gente faz essa representação. Para isso, nós vamos usar o que chamamos de diagrama de estados, tá? Ele é muito utilizado na matéria, nós vamos usar o tempo todo esses diagramas, então é importante prestar bem atenção. Então, o diagrama de estados. Um estado vai ser representado por uma oval, então igual nós temos aqui, um estado. O estado inicial ele é destacado por uma seta também, nós temos uma seta sozinha aqui. Então, quando um estado tem uma seta aqui, ele indica que é o estado inicial. O estado final, né, que é o estado que a gente vai chegar aqui, ele é ressaltado por uma oval dupla, então esse com esse aqui bonitinho. E nós vamos ter as transições, né? A transição ela é representada por uma seta entre dois estados. Então aqui, ó, tá vendo? Nós temos um estado aqui, então essa é a transição.
Então esse desenho, nós vamos usar esses símbolos aqui para fazer para representar exatamente esse diagrama de estados aqui, para a gente modelar o problema. Então, o espaço de estados e transições pode ser modelado por meio de um grafo, né? Não sei se eu acho que todo mundo já deve ter passado aí por PA, então se não, mas é um grafo dirigido em que os vértices são os estados, as arestas são as transições, e que tem dois vértices destacados como o inicial e final, tá? E se existe uma aresta E1 para E2 com o rótulo A no diagrama de estados, será dito que existe uma transição do estado E1 para o estado E2 sobre A. O que ele falou aqui, basicamente, é isso aqui. Ó. Então, imagina então, nós vamos ter um estado aqui, vamos ter um outro estado, esse aqui vai ser o estado E1, esse aqui é o estado E2, e existe uma transição aqui, A. Então é isso que está querendo dizer aqui exatamente para a gente. Será dito que existe uma transição de E1 para E2 sobre A. Beleza? Então é isso aí que a gente chama, a gente fala algumas vezes aí quando a gente está trabalhando com o diagrama de estados. Então vamos montar o nosso problema. Então o nosso estado inicial, como está representado aqui, nós temos então todo mundo do lado esquerdo. O homem, o leão, a cabra e a salada, todo mundo do lado esquerdo. Então, quais são os movimentos possíveis que eu posso fazer? No caso, o homem, se ele for sozinho para lá, o leão e a cabra ficam sozinhos da margem esquerda sem o homem, aí o leão come a cabra. Se eu levar somente a salada para lá, mesma coisa, o leão come a cabra. Se eu levar, no caso aqui, o leão, a cabra come a salada. Então, se a gente for olhar aqui, nesses aqui, o único movimento válido aqui é levar a cabra para lá. Então, vamos representar esse movimento. Então, nós vamos levar a cabra para lá. Quando levamos a cabra para o lado de lá, nós temos exatamente o quê? A configuração do lado esquerdo. Lembre que a configuração é sempre do lado esquerdo. Vai ser o quê? O leão e a salada ficaram sozinhos do lado esquerdo. Então, nós viemos para cá. Nesse estado aqui, ó, nós estamos aqui, uma das configurações, como esse estado foi gerado vindo a cabra daqui para lá, se eu movimentar a cabra com o homem de novo para cá, a gente volta para o estado anterior. Então, por isso que eu já representei as duas transições aqui, tá? Agora, tirando que nós podemos voltar para o estado anterior, e lembrando isso, tá, gente? Cada estado ele armazena uma informação. Então, o que significa estar aqui? Estar nesse estado significa exatamente o quê? Que nesse momento o homem e o coelho estão do lado direito e o leão e a salada estão do lado esquerdo. Então, essa que é a informação que o estado está armazenando para a gente. Tá? Agora, além de voltar com a cabra, né? O homem e a cabra para lá e voltar ao estado anterior, qual outra possibilidade que nós temos? Uma outra possibilidade é o homem voltar sozinho, né? Ele voltar sozinho e a cabra fica sozinho do lado direito, que não tem problema nenhum. Então, essa configuração seria exatamente isso. O homem volta, e aí quando o homem volta, nós vamos ter do lado esquerdo o homem, o leão e a salada. Certo? Ou então, se ele pegar de novo, voltar com H, a gente volta para o estado anterior, que, né, voltamos com o homem, né, para a margem esquerda, mas se a gente voltar aqui de novo, né, a gente volta para o estado anterior. Então agora, com o homem, o leão e a salada, quais são as possibilidades? Posso voltar com o homem, como a gente viu aqui, sozinho, mas eu também posso fazer nesse momento o quê? O homem pode levar tanto o leão, né, quanto pode levar também a salada. Então, vamos pegar primeiro o leão. O homem vai levar o leão. O homem levando o leão, o que acontece? Nós vamos ter essa configuração que vai ficar sozinho aqui a salada agora, do lado esquerdo. Beleza? A salada ficou sozinha do lado esquerdo. E o que nós temos então? Aí, mesma coisa, né? Voltar o L para lá, a gente volta para o estado anterior. A outra configuração que nós temos é levar o leão. Se o homem, levar a salada. Se o homem levar a salada para outra margem, o leão vai ficar sozinho. Então agora nós temos aquelas duas situações, né? Nós temos aqui somente a salada sozinha do lado esquerdo, o homem, né? O leão e a cabra do lado direito. Quais são os movimentos possíveis aqui, né? Além de voltar para o estado anterior com o leão. Se o homem voltar sozinho,
Concorda comigo que se o homem voltar sozinho, ele vai deixar do lado de lá quem? O leão e a cabra. Então o homem não pode voltar sozinho. Então outra possibilidade seria o quê? O homem voltar com alguém. Como ele trouxe o leão, ele levou o leão, né? Acabou de levar o leão. Então a configuração aqui seria o quê? Trazer a cabra de volta. Então o homem vai trazer a cabra de volta e é aquela mesma coisa. Se ele, depois que ele pegou a cabra, se ele voltar, ele volta para o estado anterior. Do lado de cá é a mesma coisa. Então, do lado de lá, quem está do lado de lá? Do lado de lá nós temos exatamente a cabra e a salada. E eu não posso voltar sozinho com o homem, senão a cabra come a salada. Então o que nós temos que fazer aqui agora também? Nós podemos voltar aqui então com a cabra também. Voltamos com a cabra e nós temos essas duas configurações aqui agora, voltando lá também, certo? Então agora temos o homem, a cabra e a salada. Então o homem não pode ir sozinho, senão a cabra come a salada. E o homem também não pode ir sozinho desse lado de cá que o leão come a cabra. Então o que nós podemos fazer de movimento aqui? Levar a cabra, a gente volta para esse estado anterior. Agora, se a gente levar a salada, a gente vai para o novo estado. Então o homem pode levar a salada e deixar a cabra aqui sozinho. Então o homem vai levar a salada, certo? O homem vai levar a salada. E fazendo uma análise do lado de cá também, o que acontece? Nesse caso também, se levar a cabra, ele volta para lá, ele pode levar quem? O leão. E nós chegamos no estado onde a cabra ficou sozinha. A cabra sozinha do lado esquerdo implica quem está do lado direito. Do lado direito nós temos o homem, né? O homem, o leão e a salada. Se do lado direito nós temos o homem, o leão e a salada, eu posso deixar quem do lado de lá? Posso deixar o leão e a salada sem problema nenhum lá e voltar com o homem, certo? Então, voltando com o homem, nós chegamos no estado HC, né? Lembrando, se a gente pegar o H de contrário, a gente volta no estado anterior. Agora nós temos o homem e o coelho, sem problema nenhum. E agora o que nós vamos fazer agora? Então agora nós podemos pegar o homem e levar o coelho para o lado de lá. E nós chegamos no estado, que é um estado que a palavra está vazia, né? O conjunto está vazio, é um estado de aceitação. É importante notar que a gente só representou o que é válido ser executado aqui, tá? Então, depois que nós fizemos isso aqui, nós podemos ver um caminho, por exemplo, que permite sair daqui e chegar aqui. Um caminho seria: leva a cabra, volta o homem, leva o leão, volta com a cabra, né? Leva a salada, volta o homem, leva o coelho. Então nós temos uma palavra aqui, ó, CHLCSHC, é uma palavra que leva a gente daqui para cá. Então seria uma solução para esse problema. Uma outra solução seria passando por aqui. Então, CHSCLHC, também uma solução. Uma outra solução também não é a ideal, né, a menor possível, mas seria, por exemplo, HC, né, HLCS, voltar aqui, ó, LCS, aí volta de novo SCLHC. Também é uma palavra que a gente deu uma volta aqui no meio, né, ficou perdido aqui nesse ciclo, mas também é válido. Por exemplo, uma palavra também que seria válida seria C, aí depois vem e percorre o caminho, tá? Então, várias configurações são possíveis aqui para a gente encontrar essa solução. Então, o conjunto de todas as soluções é o conjunto das palavras correspondentes ao caminho do estado inicial ao estado final. Então, tem várias palavras aqui que podem levar a gente. Então, como a gente tinha falado, né, uma configuração seria C, né, CH, por exemplo, L, C, né, S, depois quem? H e C de novo, certo? Que leva a gente do estado inicial para o estado final, certo? Estado final é o estado de aceitação nesse caso aqui, beleza? Então, dado qualquer palavra W, né, desse alfabeto aqui, como saber se W é uma solução? É bem simples, basta pegar o W e ir passando por aqui, cada uma das palavras, e vai mudando de seu estado. Na hora que W terminar, o último elemento foi processado, se você estiver nesse estado aqui de aceitação, quer dizer que essa palavra pertence é reconhecido nesse problema. Se você não estiver aqui,
por exemplo, tiver em qualquer um outro desses estados que não é o estado final aqui, nosso estado de aceitação, a palavra não é reconhecida, tá? Então ela não é uma solução para o nosso problema. Beleza? Então, assim, a parte mais complicada no processo é fazer essa parte de modelagem, né? Ver o que é importante e separar aí para fazer essa modelagem. Mas depois que a gente consegue modelar bem, né? Como é que tá bem, foi bem estruturado, é fácil construir esse diagrama aí do quebra-cabeça. Beleza? Beleza. Vamos então para o nosso próximo, que é a modelagem do funcionamento de um elevador, tá? Então, seja um elevador destinado a servir um prédio de 3 andares. O problema que a gente tem que trabalhar aqui nessa abordada é de modelar o funcionamento do elevador, o qual deverá satisfazer as seguintes condições. Primeiro, caso não haja chamada, o elevador fica parado onde estiver. Segundo, o elevador dá prioridade ao chamado mais próximo, no sentido em que estiver se movimentando. Terceiro, um chamado pode ser desligado manualmente. Assim, por exemplo, é possível existir uma chamada para um andar em um certo instante e logo em seguida não existir mais, sem que o elevador se mova. Então, pode ser que a chamada pare de existir, não tem problema nenhum. Uma situação como essa seria, por exemplo, num prédio que eu tenho dois elevadores e aí tem as chamadas para todos eles. E se alguém atender uma chamada, a chamada seria desligada de uma forma. Nesse caso ali está falando manualmente, é como se pudesse, que a gente só vai ter um elevador só. É como se você apertasse o botão de novo e você chamou o elevador, aí você desistiu, você aperta de novo, ele desistiu de chamar o elevador, tá? Então, modelagem. O que é importante? Os andares que o elevador está sendo solicitado. Essa é uma informação importante, já que ele tem que atender ao chamado. Segundo, o andar em que o elevador se encontra. Então é importante saber em que andar que ele está, para saber se, por exemplo, se ele vai subir ou descer para atender o chamado. Terceiro, o sentido que o elevador está se movendo. Porque se o elevador estiver subindo, ele vai dar preferência a uma chamada que está no sentido que ele está. Então, se ele está no segundo e estiver subindo, tiver uma chamada para o primeiro e para o terceiro, como ele está subindo, ele vai atender o terceiro primeiro, só depois vai atender o primeiro andar. Então, é aquela coisa, para ele não parar e inverter o sentido dele, ele dá prioridade para o sentido que ele está acontecendo naquele momento. Tá? E como será composto os estados e as transições? As transições serão compostas pela informação 1, quer dizer, os andares em que o elevador está sendo solicitado. Então, essa informação que vai compor para a gente nossas transições, desculpa. E o estado será composto pelas informações 2 e 3. O andar em que o elevador se encontra. Então, o estado vai armazenar para a gente a posição do elevador naquele instante. E a outro sentido que ele está. No caso, a gente vai ver se ele estiver subindo, então ele vai ter um estado para armazenar que ele está no estado subindo ou ele está naquele estado descendo. Beleza? Então, como é que nós vamos representar o estado? Cada estado será representado por agora nós estamos vendo aqui, um I θ, em que I se refere ao andar em que o elevador se encontra e esse θzinha corresponde a uma seta indicando se ele está subindo ou se ele está descendo. Tá? Então, como nosso elevador aqui ele tem 3 andares só, então nós vamos ter o estado primeiro, né, que é um estado que não tem não vai estar, e quando ele estiver aqui não tem como descer mais, então é só o primeiro. Nós vamos ter o segundo subindo e o segundo descendo. E o terceiro também é só o estado 3, porque como só tem 3, não vai ter 3 subindo, 3 descendo. É irrelevante essa informação aqui. Tá? Então o único estado que a gente vai ter essa representação, né, para 3 seria 2 subindo, 2 descendo. Se ele tivesse 4, aí sim nós teríamos o primeiro, segundo subindo, segundo descendo, terceiro subindo, terceiro descendo e o quarto andar. Tá? Que seria importante para a gente representar. Transição. Como é que nós vamos representar as transições, então? Para cada transição, além de especificar um conjunto de chamadas que a ocasionou, será especificada também uma saída, a ação do elevador, que pode ser subir para o próximo andar, descer, ou então, nessa bolinha aqui, vai ser não se mover. Ele vai ficar parado. Tá? Então, será utilizada a notação, esse colchetezinho com I, que ele vai significar a lista de todos os subconjuntos 1, 2 e 3, no caso aqui do I. Um exemplo disso está aqui. Ó. Se a gente colocar o colchetezinho 1, ele vai conter todas as listas, todos os subconjuntos que tem 1. Então,
um sozinho, um com 2, um com 3, um com 2 e 3. Tá? Então, quando aparecer esse, ele vai ter todo esse conjunto aqui. Se no caso fosse colchete com 2, todos que tenham, todo subconjunto, né, de todos que tenham 2, pelo menos um 2 em alguma delas desses conjuntos, né, desses subconjuntos. E para separar as transições das saídas, nós vamos utilizar o símbolo barra ali para separar a saída. Lembrando que que nesse caso é um transitor, né? Então nós vamos transformar a informação em um movimento, no caso aqui um movimento mecânico, né? De acionar, por exemplo, o motor para subir o elevador ou para descer o elevador. E ele vai ser representado após a barra. Observe que é o seguinte, gente. Se o conjunto de chamadas contém o andar em que está o elevador, este permanece no mesmo andar. É aquela situação que nós estamos no elevador lá, ele vai subir, e na mesma hora você vai apertar o botão do elevador. O que acontece? Ele fica parado, certo? Então isso aqui vai acontecer. Apenas quando a chamada vai ser desligada, quer dizer, se apertou ali ela vai deixar de existir, manualmente ou não, o elevador pode partir para um outro andar, tá? O elevador muda de sentido quando não há chamada no sentido em que está se movendo, caso haja chamada no outro sentido. Tá? É aquela situação que eu falei anterior. Eu estou no segundo andar, o elevador subindo, eu tenho uma chamada para o primeiro e para o terceiro. Ele não vai vir para o primeiro. Como ele está subindo, ele vai atender o terceiro, aí só depois que ele atender o terceiro, que ele vem para atender esse primeiro chamado, o primeiro andar novamente. Tá? Então, vamos começar no estado inicial. Então, nosso primeiro estado aqui, né? Nós colocamos aqui a bolinha. E aí nós temos duas informações. Então, se ele tiver nenhuma informação, né, um conjunto vazio, o que ele faz? Ele fica parado. Ou então, se tiver qualquer conjunto que tenha o chamado por primeiro andar, ele vai ficar parado. Por quê? Lembra, se eu estou no primeiro andar e eu recebi um conjunto de chamadas, que tem uma chamada por primeiro, eu fico lá parado ali, certo? Agora, qual é a possibilidade que nós temos aqui? Nós temos as possibilidades de uma chamada para o segundo, uma chamada para o terceiro. Quer dizer, todas as combinações de segundo para o terceiro. Se eu tiver qualquer chamada de segundo para o terceiro, o que nós vamos fazer? O elevador vai subir para o segundo andar. Então, as chamadas estão aqui. Ó. Se tiver uma chamada para o segundo, uma chamada para o terceiro, ou simultaneamente uma chamada para o segundo e para o terceiro, nós vamos fazer o quê? Nós vamos subir. Então essa setinha está mostrando que ele vai subir aqui, certo? E aí nós vamos chegar no segundo andar subindo. No segundo andar subindo, quais informações que eu tenho? Né? Segundo andar subindo. Se eu receber uma chamada do primeiro andar, o que ele vai fazer? Chamada só do primeiro andar, sozinho, né? Só do primeiro andar, ele vai fazer o quê? Ele vai descer, porque eu estou no segundo subindo. Mas ele recebeu uma chamada para o primeiro, então, como não tem nenhuma chamada nem do segundo nem para o terceiro, ele inverte o estado e volta para o primeiro aqui. Se eu estou no segundo e eu recebi uma chamada para o segundo andar, quer dizer, qualquer conjunto do segundo, lembrando, né, que tem o segundo envolvido, ou nenhuma chamada, ele fica parado no elevador. Agora, se eu estou no segundo subindo, recebi qualquer uma chamada de um conjunto que tem o terceiro andar, ele vai fazer o quê? Ele vai subir para o terceiro andar. Então, vamos subir para o terceiro andar. Então, se a chamada for... Aqui tem um errozinho aqui, ó, né? Essa chamada aqui tá errada, tá, gente? Aqui é 3. Deixa eu corrigir aqui, ó. Depois eu corrijo lá no slide lá. Então, se aqui for 3 ou 1, 3, quer dizer que ele vai fazer o quê? Vai subir. Então, tem um errozinho aqui, tá? 3 ou 1, 3, ele vai subir para o terceiro andar. Se ele está no terceiro andar e receber qualquer chamada do terceiro andar, certo? Ele vai ficar parado. Ou se não tiver nenhuma chamada, ele também vai ficar parado. Nesse caso, se ele receber uma chamada por primeiro, né, estando aqui no terceiro, se ele receber uma chamada por primeiro, né, ou para o segundo, ele não vai voltar para esse estado, porque esse é o estado, segundo estado subindo. Então ele vai para um estado o quê? Segundo andar descendo, que a gente vai representar aqui. Então, se ele receber uma chamada do primeiro para o segundo, ou uma do primeiro para o segundo, ele desce. Certo? Agora, nós estamos no segundo descendo. Qualquer chamada no segundo descendo que envolva o 2, ele fica parado. Agora, se eu estou no segundo descendo e uma chamada só que é para o terceiro andar, o que ele faz? Aí sim, ele inverte sentido e volta para o terceiro.
Tá vendo? Volta pro terceiro. E agora, se eu estou no segundo descendo, se eu receber uma chamada para o primeiro andar, eu vou para o primeiro ou para o primeiro com o terceiro. O que ele vai fazer? Ele vai voltar para um aqui atrás. Então, primeiro com o primeiro e terceiro, ele vai descer do segundo para o primeiro aqui. E aí nós temos a representação, né, de todo o diagrama de estados aí para funcionar o nosso elevador. Beleza? É isso aí. A entrada, né, 2 e 3, 1, 3 e 1, né? Por exemplo, uma entrada 2, 3, seguida por 1, 3 e 1, corresponde exatamente à saída quem? Estou no primeiro, 2 e 3, sobe para o segundo andar, subiu. Em seguida tem uma entrada 1 e 3, então estou no segundo com uma entrada 1 e 3, sobe para o terceiro andar. Estou no terceiro e recebi uma chamada do primeiro, o que ele faz? Desce para o segundo andar, tá? Então corresponde à saída exatamente aqui que a gente vê, sobe, sobe e desce, né? Então ele vai subir, subir, descer. E esse tipo de máquina, tá, gente, é denominado como máquina de Mealy, tá? Mealy, né? Mealy. É um tipo de máquina que nós temos. Na verdade, são dois tipos de máquina, tá? Então, um deles chama essa máquina de Mealy aqui também, que ela tem essa saída, aonde a saída, né, nesse caso, ela está na transição. Existe uma outra máquina, eu não lembro o nome dela aqui agora, esqueci o nome, que o movimento está, né, o acionamento está no estado e não na transição, tá? Então ele vai ter um nome diferente sem ser a máquina de Mealy aqui, tá? Bonitinho para vocês. Então é isso aí, pessoal. Nós fizemos a nossa modelagem e aí está a bibliografia utilizando nos slides, tá? Nosso próximo agora, nós vamos começar mesmo a trabalhar com autômatos voltado para a parte de reconhecimento de linguagens, tá? Isso aí, pessoal. Um abraço para vocês.